crime que envolve a ex-presidente do Tribunal de Contas segue nos próximos dias para julgamento. Hélder Pitagros fez este pronunciamento à margem do encontro realizado na última quarta-feira em Luanda com a direção do Tribunal Administrativo da SADC. A informação foi confirmada pelo Procurador-Geral da República, que garante que o processo está concluído e segue nos próximos dias para o Tribunal para julgamento. Segundo ainda o Procurador-Geral da República, antes da conclusão do processo, foram ouvidos em instrução preparatória algumas figuras ligadas ao aparelho do Estado que estão arroladas no processo que levou a juíza Isalgina Gamboa à renúncia do cargo de Presidente do Tribunal de Contas. Se fosse dizer aquilo que eu disse, estamos a trabalhar para que o processo siga para o Tribunal. Já não foi? Não, de momento não, mas está tudo pronto para isso. Hélder Pitagros falou também de uma suposta acusação de corrupção contra os inspetores da IGAI e diz que não há até agora uma denúncia formal e oficial contra os referidos inspetores. Bem, nós vamos tendo conhecimento por aquilo que vamos falar, vamos ouvindo em termos oficiais, não temos tido estas denúncias, mas nós com a IGAI temos uma relação institucional muito boa e que, tendo chegando ao nosso conhecimento essas reclamações, essas denúncias, de certo que iremos abordar essa questão com o Interno-Geral. Oficialmente ainda não temos conhecimento. Temos ouvido, mas houve tanta coisa que, e por meios muitas vezes não muito idôneos, que nem sempre é para levarmos isso em conta. Né? A ex-juíza presidente do Tribunal de Contas apresentou a sua renúncia ao cargo em março do ano passado, pouco depois de ser constituída arguida por suspeitas de corrupção. Isalgina Gamboa e o seu filho foram constituídos arguidos por crimes de extorsão e corrupção. Um processo de inquérito foi aberto em reação a informações e denúncias públicas. Vamos começar a olhar para as matérias selecionadas para esta noite, começando por esta. O Procurador-Geral da República confirmou que a ex-juíza presidente do Tribunal de Contas deve ir a julgamento nos próximos dias. Isalgina Gamboa é acusada, suspeita da prática dos crimes de corrupção, extorsão e peculato. Quero ouvi-lo, Lindo Bernardo Tito. Boa noite. O que é que nos pode dizer sobre boa noite, Lada. E boa noite, o que foi dito pelo Procurador-Geral da República? Boa noite, telespectador. Boa noite, Dr. Bali Xiong. Bom, vamos lá ver se conseguimos situar os telespectadores e lembrar outros, né? A doutora Isalgina Gamboa foi objeto de uma denúncia de uma organização não governamental angolana, Macangola, de ter tentado extorquir dois ministros do governo de Angola, designadamente o ministro da Energia e Águas e o ministro dos Petróleos. Né? Ora, em relação ao ministro dos Petróleos, Macangola denunciou que a doutora Isalgina Gamboa, na qualidade de presidente do Tribunal de Contas, pediu àquele que permitisse atribuir a ela 1% das cotas da refinaria de Lobito. E isto não agradou ao ministro, que apresentou ao Presidente da República este alegado pedido da doutora Isalgina Gamboa. Quanto ao ministro da Energia e Água, há informação de que Macangola também ter sido contactado o ministro pelo filho da doutora Isalgina Gamboa, acho que o Hélio Cruz, a pedir que fosse atribuído à empresa dele as linhas de montagem de energia de alta tensão. Né? Igualmente o ministro entendeu que não era correto e não era aceitável este pedido e apresentou a denúncia ao Presidente da República. O Presidente da República, em posse dessa informação, marcou uma reunião com os dois ministros em causa, com a ex-presidente do Tribunal de Contas, a doutora Isalgina Gamboa, com a atual presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira,
e com a vice-presidente do MPLA, ou seja, o presidente procurou fazer uma cariação. Essa informação é da Macangola, né? E dessa cariação ficou claro que, de facto, esses dois contactos aconteceram. E o mais grave no meio de tudo isso é que foi dito que a doutora Exalgina Gamboa exigiu a tal participação na refinaria de Benguela com possibilidade de dar visto positivo a qualquer fiscalização preventiva que fosse feita em relação a este projeto, do ponto de vista financeiro. O mesmo aconteceria com a eventual atribuição da empreitada da montagem das linhas de transformação de transporte de energia de alta tensão. Bom, isto é que levou a que a Procuradoria, antes de qualquer denúncia formal, olhou para essas denúncias públicas e começou a fazer a investigação. Primeiro abriu um inquérito e, a partir do inquérito, passou depois a outra fase, que é a constituição da doutora Exalgina Gamboa como arguida no processo e depois, obviamente, de ela ter renunciado às funções, com aquele momento que vivemos, se renuncia, não renuncia, se renuncia como presidente e fica como juíza conselheira do Tribunal de Contas, ou se renuncia às duas coisas, acabou por renunciar às duas coisas. E então chegamos no momento em que parece-me que há a conclusão da instrução preparatória do processo e provavelmente nos próximos dias irá transitar para o Tribunal Supremo para que depois comece a fase de julgamento. Deixa só lhe dizer que esta fase de julgamento poderá demorar algum tempo, porque os advogados, ao que prevejo, irão requerer instrução contraditória, porque há algumas coisas, segundo os bastidores, que não estão muito bem claras, porque a ela está a ser imputado os crimes de corrupção, de extorsão e peculato. Diz que estas informações que nos está a passar e a passar em cadeia nacional foram obtidas através do site Macangola. Estas informações são dignas de crédito? Bom, as informações foram objeto depois de investigação, né? Foram objeto de investigação e, aliás, os ministros referidos parecem ter sido ouvidos, segundo o que eu percebi do pronunciamento do digno Procurador-Geral da República, parece terem sido ouvidos, porque ele disse que foram ouvidos a altas figuras do Estado angolano, parecem ter sido ouvidos os ministros, mas isso não basta ouvir os ministros, não basta pegar na denúncia e depois investigar e provar ou não provar. O que será mais importante é a discussão da causa em sede de julgamento, porque até aqui a doutora Exalgina Gamboa está assistida de um princípio de presunção de inocência e ela irá se defender com todas as armas que tiver, porque para mim o que me cria dificuldade de entender é destes factos que eu narrei, onde está a corrupção, primeiro, e onde está a extorsão materialmente concretizada, e onde está o peculato, né? Eu precisava de perceber um pouquinho mais em relação ao processo, que não conheço, se de facto esses crimes, corrupção, peculato e extorsão, se foi provado durante a instrução preparatória ou apenas é fumo sem fogo. Obrigada. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo também. Está confirmado que o processo que envolve a ex-juíza presidente do Tribunal de Contas vai a julgamento dentro de dias. Foi divulgada esta informação pelo Procurador-Geral da República, Helder Pitagros. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Lindo Bernardo Tito. Boa noite, telespectadores. Leda, como perceberá, eu não vou adentrar vou dizer duas coisas. A primeira é que as entidades têm a obrigação de verificar todas as denúncias que sejam feitas e as competentes, no caso em concreto, a Procuradoria da República, têm de verificar e, se houver indícios bastantes, começar o próprio processo. Até aí tudo bem. Depois não digo mais nada porque, estando a pessoa protegida pelo princípio da presunção de inocência, obrigado, penso que, aliás, vai virando um pouco moda fazer quase que uma espécie de pré-justiça no espaço público.
E a segunda coisa que eu iria dizer é a justiça, infelizmente, está a tomar um desafio que tem de prestar informação sobre determinados processos, porque nós temos milhares de processos no país. E por que só aquele cidadão, por que só aquela cidadã, podíamos dizer, porque goza de um foro próprio, enfim, se trata de um... Mas veja, todos nós somos iguais perante a lei. Mas existem responsabilidades acrescidas para um juiz presidente de um Tribunal de Contas, pelas responsabilidades em particular que este tribunal tem, e olhando para aquilo que é a bandeira do Presidente da República em relação ao combate à corrupção. Estou de acordo. O combate à corrupção são cargos de confiança. É indicada para assumir um cargo que deve fiscalizar as contas do Estado. Sim. E pesa sobre si, ou pesam sobre si estas acusações. É grave ou não? É grave, mas são graves também todos os outros. E o que é que eu quero dizer? Olhar para esse desafio de quase a justiça chegar à praça pública e viver uma espécie de Big Brother, passo o termo, de ter que trazer publicamente tudo o que está a fazer. Mas existem ou não aqueles casos considerados mediáticos? Leda, eu compreendo, mas esse mediatismo não pode arrastar a justiça a fazer como se tivesse a obrigação de ir para o TikTok, para o WhatsApp e essas coisas. A justiça é uma coisa sagrada. Imagine, aliás, foi feito um primeiro pronunciamento, foi público, foi pública a própria a instrução que ela iria, não é? Haveria instrução preparatória sobre o assunto e, portanto, há processo. Isso já foi público. O meu entendimento é que isso bastava. Mas há aqui um desafio, não é só da justiça angolana, é da justiça no mundo, de as pessoas irem pedindo cada vez mais informações sobre estes tais processos mediáticos, mas eu continuo a dizer, todos nós somos iguais perante a lei. E se os processos normais de pessoas normais não são discutidos em praça pública, por que é que os processos dessas ditas pessoas com responsabilidade acrescida têm de ser? E aqui penso que a própria justiça, falo da Procuradoria, mas falo também dos tribunais, aliás, Leda, discute-se na praça pública decisões de tribunais e algumas vezes até as próprias decisões são desvirtuadas. O que é que nós começamos a ver? Nós começamos a ter juízes não investidos desse poder na rua. Aqui há um desafio da justiça, da Procuradoria, estaria a falar dos órgãos de justiça, por exemplo, criarem gabinetes de comunicação com competência para começarem a delimitar que tipo de informação deve vir a público para não ferir o princípio da presunção de inocência e para não expor a pessoa. Isso é fundamental, mas Leda, esse é um desafio. Não estou a eu acho que é importante que essa informação chegue, mas qual é o volume, qual é a quantidade da informação e qual é o limite que é permitido trazer a público, porque vai trazer discussão, para continuar a salvaguardar a presunção de inocência, porque é um princípio basilar do Estado de Direito. De resto, vamos aguardar, aliás, como o Dr. Lindo disse, os advogados vão requerer instrução contraditória, o que me parece completamente normal, aliás. O juiz de garantias é essa figura que entrou e é, em princípio, muito importante para a garantia da ampla defesa e, portanto, não posso dizer muito mais se não passar essa informação. Sim, mas sabe que o pronunciamento em relação ao julgamento que deverá acontecer a Exalgina Gamboa foi feito pelo Procurador-Geral da República. Eu compreendo, por isso é que eu estou a dizer, eu ouço o Procurador e compreendo a necessidade da Procuradoria e dos tribunais, estou a falar dos órgãos de justiça, disse, essa crítica não é só de Angola, é de outros lugares onde praticamente exige-se, quase que se exige, os titulares desses órgãos virem publicamente falar para as pessoas sobre os processos. Só que as pessoas, todas elas não compreendem o direito. E, portanto, caberá a esses titulares, porque têm maior responsabilidade em relação à preservação do Estado de Direito, dizer assim, bem, com esses desafios que existem, vamos então, por via de um gabinete de comunicação, delimitar que tipo de informação deve ser trazida a público. Porque, Leda, imagino que depois, no final das contas, a senhora é inocentada. O que é que aconteceu na praça pública? Já um julgamento, um pré-julgamento. Então, há que ter esse cuidado. Eu estou a dizer, é importante, mas aqui uma necessidade de, a par das informações, salvaguardar o Estado de Direito.
Vamos seguir e olhar para outra matéria. 189 unidades sanitárias foram construídas, ampliadas e apetrechadas com novas tecnologias pelo Executivo angolano no período de 2017 ao primeiro semestre de 2024. Esta informação foi apresentada pelo Secretário de Estado para a Área Hospitalar na 22ª edição da sessão temática do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Nos últimos anos, o Executivo angolano tem estado a investir na melhoria do Sistema Nacional de Saúde Pública. O Secretário de Estado para a Área Hospitalar afirma que o Executivo tem dado uma atenção especial aos serviços primários de saúde. Tanto é que, das 189 unidades sanitárias construídas de 2017 ao primeiro semestre deste ano, grande parte beneficia este nível responsável por atender 80% da população. É a maioria de unidades sanitárias que estão a ser construídas. Por isso, cuidados de saúde primários é uma das grandes prioridades e a base do nosso sistema, que somos todos nós, Sistema Nacional de Saúde. A melhoria dos cuidados primários permite desafogar os serviços terciários. O ideal é que os utentes partam do primário, secundário, para serem encaminhados para o terciário. Por isto, é possível ter um hospital do nível terciário com porta fechada? Sim, porque é óbvio, ele tem uma guia de referência, tem outros caminhos que permitem o acesso aos serviços de saúde. A formação de quadros é outra aposta do Executivo angolano. Leonardo Inocêncio reafirmou o processo de especialização de 38 mil profissionais para garantir um atendimento de alta qualidade no domínio da saúde. 80% destes profissionais serão colocados nos municípios. Estamos a falar de cuidados de saúde primários, nos postos de centro de saúde, hospitais municipais. Na realização do bem comum, parte sempre sem um estudo prévio, sem analisar os constrangimentos e sem analisar os benefícios. Leda, na verdade, ouvindo o secretário de Estado a falar, deixa a ideia que tudo neste país, quanto ao setor de saúde, corre bem, quando na verdade não é isso que existe, né? Qual é a verdade, doutor? Qualquer um de nós que se desloca para a periferia de Luanda, pelo menos, vai constatar que existem dificuldades enormíssimas do ponto de vista da assistência médica e medicamentosa. Mas é também surpreendente ouvir o secretário de Estado a falar do nível primário sem se referir a um elemento fundamental que é o da prevenção. Não há um sistema de saúde de qualquer parte do mundo que na sua fase inicial, tal fase primária, sem se pronunciar da prevenção, porque a prevenção é fundamental.
Quando estamos a falar da prevenção, estamos a falar exatamente do tratamento do saneamento básico. Estamos a falar de estratégias de combate à má nutrição. Deixa-me só lhe dizer que, numa notícia divulgada pela ANGOP ontem, cerca de 22 crianças morreram por má nutrição na província de Mochico. Quando, em quanto Ou seja, tempo? Deste ano. Período, Estamos a falar deste ano. Estamos a falar deste ano. Não estamos a falar do ano passado, estamos a falar deste ano. 22 crianças. E a responsável da área dizia que estão em perigo mais outras crianças, designadamente do município de Mochico, do município do Luau e do município, esqueço-me o nome, mas é próximo do Luena. Ou seja, nós quando estamos a falar da prevenção, quando estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde e estamos a falar do nível primário, não podemos falar unicamente do centro médico, dos postos médicos, dos hospitais municipais. Nós temos que falar da prevenção. Ou seja, a prevenção não é também, única e exclusivamente, olhar para as condições sanitárias. A prevenção vai um pouquinho mais além. Por exemplo, ao Sistema Nacional de Vacinação. Hoje, nós temos, segundo a informação que obtive, algum déficit em relação a algumas vacinas importantes. Mas onde? No Sistema Nacional de Vacinação? No Sistema Nacional de Saúde. Nós hoje também temos vacinas importantes que o país não tem, que os outros países é fácil obter. Há estudos e há informação de que começa a surgir, de alguma forma preocupante, para as senhoras, o cancro de colo do útero. E hoje no mundo já existe uma vacina, há muitos anos que existe. O HPV? Exatamente. Deve ser dado ainda na adolescência. E na adolescência, antes dos 8 anos. Dá-se 3 doses. Antes do início da vida sexual. Exatamente. E hoje, Angola não tem. Deixa-se lhe dizer com toda a minha franqueza. É a informação que obteve. Claro, até as grandes clínicas não têm. Aqui na Namíbia, numa farmácia, você pode e tem exatamente esta vacina. Na África do Sul, numa farmácia chega, tem a área que faz a vacinação e você tem essa vacina, mas Angola não tem. Isso faz parte da prevenção. Ou seja, é aconselhável, dentro do Sistema Nacional de Saúde, prevenir as doenças do que depois curar as doenças, porque é mais oneroso curar as doenças do que as prevenir. Nós temos ainda charcos de água que fazem o quê? Que criam moscas, mosquitos e a malária. É interessante, veja. E a malária é a principal causa de morte. Um país como Cabo Verde pôs fim à malária, ao paludismo, mas nós não conseguimos terminar. Por quê? Porque nós não estamos a fazer a prevenção. Nós estamos a construir hospitais para curar as doenças, quando devemos prevenir para que as pessoas não fiquem doentes. Obrigada, Dr. Tito. Dr. Balixionga, quero ouvi-lo também. Isso é inquestionável, um investimento forte em infraestruturas hospitalares nos últimos anos. São 180 no total, em 6 anos. Que notas é que nos pode dar? E eu coloco assim a mesma questão que coloquei ao Dr. Lindo Bernardo Tito. Podemos dizer que já há mais saúde em Angola também? Eu penso que sim. E porquê? Porque eu leio os relatórios. Os relatórios estão disponíveis, felizmente, beneficiários, quais são as áreas, inclusive profissionais, e também não estou à espera que um secretário de Estado, num espaço de 5 minutos, que é a peça que ouvimos, possa dizer tudo. A minha expectativa é que um cidadão, e sobretudo cidadãos que tenham uma certa responsabilidade de passar a informação, enfim, partilhar no espaço público, possam ler relatórios. E o que é que dizem os relatórios? Nem vou falar do relatório todo, porque são muitos dados. Agora, Leda, também, antes de passar estes números, porque os números não mentem, não quero dizer que está tudo bem. Aliás, parece que nem o secretário de Estado disse isso. Não conheço nenhum governante em Angola que diga que Angola é um paraíso. Agora, não reconhecer os progressos é também ter aquilo que se chama amnésia geral. Não devemos, também temos que evitar. Leda, os médicos dizem que, de facto, o setor primário é fundamental. E das 3.151 unidades que existem, são 3.151 unidades que existem, 175 dessas 189 são do setor primário. Em relação ao pessoal,
A saúde tem quase 100 mil funcionários. Junto com a educação, representam quase 70% da função pública. Isso significa a preocupação do Executivo com as questões da saúde. Resolve tudo? Não resolve. Mas Angola tem também um programa muito forte de vacinação. Há doenças com as quais nós não temos preocupação em relação à vacinação. Mas esses relatórios... Tendo preocupação, existem, por exemplo, doutor, vacinas que são importantes, mas que não fazem parte do nosso calendário vacinal. Eu estou de acordo, aliás, estas representam... E que no privado elas são caríssimas, acima de 100 mil kwanzas algumas. E então essas representam as dificuldades que existem e que o Ministério da Saúde, aliás, veja que o próprio Ministério da Saúde fez uma projeção de quantas unidades são necessárias. Mas também há relatos, Dr. Bali, desculpa interrompê-lo, de que muitas das unidades sanitárias pelo país, algumas delas inauguradas recentemente, não têm material gastável, por exemplo. Eu estou de acordo consigo, Leda, mas também, por isso é que eu estou a dizer, temos de ter a capacidade e a humildade de reconhecer aquilo que está feito, para a partir daí dizermos o que é que falta para ser feito. Porque dizer que não existe nada, quase que não existe nada, também não é verdade. E isso até não permite... Porque, Leda, nós temos que ser justos na palavra, dizia Dom da Mata Morisco, junto na palavra, para aqueles que possam ser justos na ação. Nós temos muitos funcionários. Vamos ser justos na ação agora também, Dr. Bali, peço desculpas, porque há uma notícia de última hora que diz que a Seleção Nacional de Handball bateu esta noite a Espanha por 26-21 e alcançou a primeira vitória nos Jogos Olímpicos de Paris, em França. E com esta posição, Angola figura na 4ª posição com 2 pontos. A TV Zimbo tem os enviados especiais em Paris com a jornalista Miriam Jai, que entra agora em direto. Miriam, boa noite. A Seleção Nacional de Handball conseguiu a sua primeira vitória desta diante da seleção espanhola num jogo bastante disputado e eletrizante, onde a seleção de todos nós contou com o apoio do público presente na Arena de Paris, que torceu bastante pela seleção angolana. Uma das adeptas VIP presente nesta partida é, sem sombra de dúvidas, a melhor handbolista angolana de todos os tempos, Palmira Barbosa, que saiu de Angola especialmente para apoiar as nossas pérolas. Em direto para a TV Zimbo, satisfeita com aquilo que viu e vibrou bastante. Exatamente. Eu agradeço a ter dado essa oportunidade também de passar essa informação às nossas meninas. Realmente, no início dos jogos, elas estavam extremamente nervosas, ainda não se estavam a encontrar naquilo que foram os treinos, que foram as atividades que foram feitas e colocadas pelos treinadores. Mas, felizmente, elas depois, e principalmente no segundo round, como nós dissemos, elas entraram com mais vontade e pensarem que nós podemos. Isso, às vezes, nós temos esse problema, mas felizmente elas depois concentraram-se e doaram-se para o jogo. E nós, né, ficamos muito mais felizes. Nós gritamos conforme gritamos, porque nós vimos que elas têm capacidade para isso. Nós temos que parar de pensar que nós somos muito mais do que aquilo a gente pensa. Então, eu queria dizer a elas, aproveitar esse momento de estar aqui a nossa amiga, para elas dizer que muito obrigada pela forma como elas se empenharam no segundo tempo e acredito que no próximo jogo vamos ser melhores. Vamos jogar muito mais, uma vez que já se despiram daquela situação de receio de não corresponder. Então, minhas queridas, o que eu vos quero dizer, muito obrigada, fico muito feliz porque vocês doaram-se muito e mais uma coisa, viva Angola! Angola tem que vibrar e vamos fazer força que essas meninas passem para o próximo jogo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Palmira Barbosa, handbolista, antiga handbolista angolana e antiga ministra da Juventude e Desporto, que está aqui também em Paris a acompanhar a nossa seleção. Está também em Paris e acompanhou de perto este jogo outra grande handbolista que também vestiu as cores da seleção nacional, Teresa Olundo, antiga secretária de Estado para o Desporto, vibrou bastante, consegui ver a distância e principalmente também serviu como treinadora de bancada, dando força. Ai, Miriam, muito obrigada. Obrigada, boa noite, boa tarde, Angola. Miriam, como disse bem, neste momento nós esquecemos tudo, também jogamos na bancada e sofremos ainda mais e queremos também orientar, queremos jogar, queremos rematar, conseguimos conquistar o público e ajudou-nos também a ir a essa vitória. Felizmente que saímos com o resultado positivo e ainda bem que as nossas miúdas deram conta e perceberam que o resultado estava nas nossas mãos e nós tínhamos que gerir. Então, por isso é que nós estávamos constantemente a gritar para elas: força, 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 fecha, 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 porque era o momento que nós tínhamos que ganhar a defesa e depois sair no ataque tranquila. E assim elas perceberam essa tática e o treinador também percebeu que tínhamos que gerir na defesa para ganhar no ataque com golos. E elas conseguiram concretizar tudo e nós saímos felizes e com aplausos, abraços e conquistamos o pavilhão. Então, acreditamos que vamos continuar com essa alegria, com essa força da Angola e que as nossas miúdas cada vez mais vão dar conta que é possível. É possível, que nada está perdido. Vamos jogar com a Holanda, que é difícil também. Vamos jogar também com a Hungria e o Brasil. São seleções difíceis de primeira linha, mas nós também já estamos a ganhar uma Espanha, que também já foi campeã do mundo e também já é uma equipa olímpica, por isso nada já neste momento podemos temer. Temos é que acreditar em nós e continuar a acreditar que Angola vai somar e sempre, sempre, e continuamos com a nossa bandeira bem erguida, a nossa coroa da campeãs da África a cintilar em toda parte do mundo, como é agora. Muito obrigada. Muito obrigada, Teresa Olundo, antiga handbolista, aqui em Paris também a torcer pela seleção de todos nós. Vamos fechar esta nossa intervenção ouvindo o presidente da Federação Angolana de Handball, José do Amaral Maninho, depois dos indicadores que a nossa seleção deu no primeiro jogo diante dos Países Baixos. Hoje, corrigindo alguns erros, a seleção conseguiu mostrar que tem muito potencial e a deixar os seus créditos bem firmados. Sim, de facto foi mais uma prova evidente que esta seleção tem bastante potencial. Esta vitória foi bem conseguida, esta vitória é resultado de todo o esforço das atletas, dos técnicos e também dos dirigentes, obviamente, e sobretudo é resultado de uma boa preparação. Nós continuamos a dizer que devemos apostar mais na preparação da nossa equipa nacional. Todos nós devemos apoiar a preparação da nossa equipa nacional. É importante que durante a preparação a equipa possa fazer jogos de alto nível, possa estar num ambiente competitivo, fazendo jogos com equipas deste nível, porque aqui nos Jogos Olímpicos estão as 12 melhores equipas do mundo e nós temos dito às nossas atletas que elas também são tão boas jogadoras quanto as outras. E esta mensagem que temos passado para que haja uma mentalidade ganhadora, hoje resultou e nós acreditamos que com uma boa preparação vamos continuar a motivar as nossas atletas, vamos continuar a dizer a elas que chegados aqui, chegam aqui os melhores e temos que enfrentar todos os jogos com uma mentalidade ganhadora. Portanto, a ideia é fazer tudo para ganhar todos os jogos. Angola está no bom caminho, Angola está a provar que é realmente uma seleção do top mundial e que temos que continuar a apostar na formação também das nossas equipas de formação, obviamente, das nossas equipas júniores e juvenis, mas sobretudo poder aproveitar o maior número de jogos que as nossas atletas possam fazer em jogos de alto nível. Muito obrigada. Palavras do presidente da Federação Angolana de Handball, também aqui presente
como é óbvio, com a seleção de todos nós, o nosso set nacional que venceu a seleção da Espanha em partida da segunda jornada do torneio de handball dos Jogos Olímpicos. Recordar que também o nosso remador angolano André Matias garantiu presença nas meias finais do torneio de remo e vai brigar por um lugar nesta segunda-feira na final. A prova está agendada para as 8 horas. A reportagem TV Zimbo em Paris com Justino Campos e Miriam Jai. Obrigada, Miriam. Já a equipa da TV Zimbo a acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris. Angola venceu a Espanha em handball e deixa-nos felizes e otimistas para o caminho a ser percorrido com vista à segunda fase. Seguimos nesta revista Zimbo, no nosso jornal, dizendo que o primeiro-ministro de Portugal anunciou o reforço da linha de crédito para Angola com mais 500 milhões de euros. A medida surge no dia em que os dois países passam a contar com 12 novos acordos de cooperação em vários domínios. Luís Montenegro chega ao nosso país ao fim de 3 meses em funções como primeiro-ministro. Nesta primeira visita oficial a Angola, o chefe do governo português traz consigo uma vasta delegação ministerial e na bagagem a certeza de que as relações entre Luanda e Lisboa continuam inabaláveis. E foi com esta convicção que João Lourenço e Montenegro conversaram a sós e a porta fechada durante 2 horas aproximadamente. Em cima da mesa estava o futuro da longa parceria que se pretende estratégica. Foi com este espírito que as delegações dos dois países sentaram-se também à mesma mesa, na sala do Conselho de Ministros. Nos bons e nos maus momentos, conforme o próprio primeiro-ministro Luís Montenegro acabou de dizer, nós estivemos sempre juntos, apoiámos-nos mutuamente nos bons momentos de Angola, nos maus momentos de Angola, nos bons momentos de Portugal, mas também nos maus momentos de Portugal. E é assim que a nossa relação vai continuar. E a nossa relação é entre Estados, não é entre partidos políticos. A nova era nas relações entre Angola e Portugal foi carimbada com a assinatura de 12 novos acordos de cooperação. O destaque vai para os memorandos de entendimento nas áreas das parcerias público-privadas, formação e assistência técnica em matéria de gestão da dívida pública e tesouraria do Estado, no domínio da cooperação técnico-policial e proteção civil, segurança social, na área do turismo, cultura, investigação em ciências da saúde e pesca. Doutora Balichiong, antes de irmos para esta questão das relações Angola-Portugal, dos acordos de cooperação e da linha de crédito que foi aumentada para o nosso país, vamos olhar para a notícia de Angola, dos Jogos Olímpicos, a notícia de última hora que temos a conhecer aos nossos telespectadores. Angola venceu a Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris e vai fazendo o seu caminho rumo à segunda fase. É importante referir que são as meninas do handball. Quero ouvi-lo, doutor. Leda, estão de parabéns as meninas do handball e estão de parabéns as antigas handballistas que acompanharam e que deram todo o seu apoio, porque é muito moralizante, é incentivador ver uma antiga praticante nas bancadas a torcer por você que está lá no campo. Antigas praticantes com referência, né? Medalhistas. Exatamente. Medalhistas até com responsabilidade. E com certeza exemplo para estas atletas que estão hoje a disputar. Sem dúvida. Mas isso também significa, Leda, aliás, há um cantor que diz que Angola é capaz. Angola, tu és capaz. E nós temos no espaço do mundo o nosso lugar. O que nós precisamos continuar a fazer é, primeiro, investimento. É preciso olhar para essas meninas. São uma potência em África. Nós somos uma potência do handball em África. Não temos mais dúvidas, quase que não temos mais nada para mostrar. Agora precisamos picar outros palcos. Não só por causa do orgulho de ser angolano, mas, Leda, também porque nós estamos a falar do mercado. Eu venho insistindo que a indústria do desporto é a próxima indústria de África por causa da faixa etária da maior parte da população angolana. E
o desporto já é um grande emprego. Nós vamos ter, depois dessas handebolistas, depois dos Jogos Olímpicos, contratos. Mas isso também significa que aquelas que ganham inspiram aquelas que ficaram aqui. Aquelas que têm um sonho, que ainda são meninas e vão continuar. Eu penso que isso é tão importante e, portanto, faz também todo o sentido que tenha sido quebrada, enfim, a nossa discussão para passar essa notícia, porque, Leda, depois de um jogo não muito bem conseguido com a Holanda, e, aliás, os comentadores e o próprio treinador diziam que nós tínhamos tudo para ganhar, faltou-nos aquela força anímica de dizer este é o nosso palco que vamos conseguir. Alguma timidez fez com que Angola não conseguisse, Obrigada. Mas agora estamos lá e penso que estão mesmo de parabéns. Obrigada. Dr. Lindo Bernardo Tito, o que é que pode ser dito às nossas pérolas angolanas, as meninas do handball? Bom, as minhas felicitações às jogadoras de handball, à equipa técnica, a toda a delegação angolana integrada na seleção de handball pela vitória. A esperança de que Angola poderá conseguir pela primeira vez uma passagem para outra fase. E será muito bom. Aliás, esta geração de handbolista tem este dever de oferecer ao país uma melhor representação, se calhar trazer para o país uma medalha que honra exatamente a nossa participação. Aliás, há muitos anos, com as antigas handebolistas que nós vimos aqui, Angola tem procurado trazer uma medalha dos Jogos Olímpicos nesta modalidade. Note que nas modalidades coletivas, infelizmente, não conseguimos levar a nossa seleção de basquetebol. Estamos num momento difícil em relação à Seleção Nacional de Basquetebol. Espero que a Federação da modalidade mude mais depressa quanto possível a estratégia, fundamentalmente aposte mais na formação. Nós temos agora em África um adversário extremamente forte, que é o Sudão, que já está aí, a bater os americanos. E não bateu, não ganhou, mas estava muito próximo. Com tudo que depois foi dito. Ou seja, já vi que há muita vontade, há muita coisa a ser dita. É verdade. Então, para todos os efeitos. Mas deixa-me só também deixar uma palavra de apreço à Palmira Barbosa. Eu conheço ela, é uma senhora natural da minha terra, do Dondo, e foi minha colega na Assembleia Nacional, uma pessoa muito simpática, dedicada e conhecedora exatamente de handball. As minhas felicitações por ter se juntado à CLAC de Angola e apoiar a nossa seleção. Despida de qualquer... ressentimento, será a palavra? Não é sentimento. Ressentimento, nem ressentimento. Okay. Despida de qualquer superioridade. Ela é uma cidadã comum, aparecer para apoiar a seleção. Muito humilde mesmo, sim. Eu acho que ela não é só humilde, ela é mais do que isso humilde, porque eu convivi com ela e eu conheço um pouquinho ela, né? Ela é mais do que isso, ela é uma pessoa muito à vontade e é amiga dos seus amigos, se dispõe a conversar. Com certeza, o gesto de Palmira Barbosa, tendo sido a ex-ministra da Juventude e Desportos, vai ser também abordado amanhã. Os critérios de gestão de tempo, como não são nossos, aqui na revista, sim. E por isso eu digo que o giro desportivo e o prolongamento da manhã, com certeza, vão continuar a abordar esta vitória das nossas meninas do handball, da nossa seleção de handball feminino, se preferir, que está a participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos olhar para esta matéria de Portugal. Angola e Portugal reforçam os laços de cooperação com 12 novos acordos. Os setores do turismo, formação profissional e saúde estão entre os acordos assinados. Doutora Balixionga. Mas antes, importa sublinhar também que o presidente João Lourenço fez questão de referir que Angola e Portugal mantêm uma relação histórica e são relações entre Estados e não entre partidos políticos. Sim, Leda. Aliás, era o que se espera, não é? Por que se esperava isso? Porque Angola é um Estado e Portugal é um Estado, e nesse caso estamos a falar do primeiro-ministro de Portugal. Mas por que terá sublinhado esta questão em particular o presidente? O que é que lhe parece? Leda, não conheço os meandros, não vou especular, mas vou dizer que esta é... Não vou fazer isso. Esta é a natureza, até porque em relação a essa visita do primeiro-ministro de Portugal, eu tenho algumas notas que acho muito, muito importantes. Não terá a ver com o pronunciamento de alguns líderes de determinados partidos em Portugal? Leda, pode também ser, mas são mesmo só alguns líderes, e eu costumo dizer
O nosso presidente, quando nos representa, eleva-se. Nós não estamos a discutir a nível dos partidos políticos, estamos a falar a nível de Estados. E penso que é nessa perspectiva, se me permite especular, é a discussão entre partidos políticos e aquilo que alguns políticos e líderes de partidos políticos portugueses desejam para Angola é um desejo deles. A relação entre angolanos e portugueses é uma relação entre povos representados por aqueles que representam ao mais alto nível os Estados. Mas vou lhe dizer mais. Sim. Eu acho que é tão importante, porque, Leda? Porque nós temos que recuar na história. E há, na relação com Portugal, aliás, tem estado a dizer que nós tivemos uma colonização de 500 anos. Não é verdade. Nós primeiro tivemos uma relação com Portugal, uma relação de cooperação, só para dizer que na década de 80 do século XV, Portugal já tinha um embaixador do Reino do Congo. Okay? Já tinha um embaixador. O Reino do Congo já tinha mandado estudantes para Portugal estudar e, portanto, nós temos aqui um acordo na área da educação. E este é um acordo, esta é uma relação que perdura no tempo. Nós tivemos uma mancha nessa relação e penso que isso é que é fundamental, que é a colonização. Eu não sou saudosista, mas isto faz com que eu preze muito mais aquilo que o nosso Estado, em termos de relação com os outros Estados, tem a política do não alinhamento. Por quê? Porque nós vamos manter relações com aqueles Estados que respeitam o princípio da reciprocidade e da solidariedade internacional e não vamos fazê-lo com aqueles países que ainda mantêm a ideia da colonização. E, Leda, há em Portugal determinados nichos da sociedade portuguesa que olham para Angola como ainda os colonizados. Aliás, fala-se muito da neocolonização. O que é que pode ser dito sobre os acordos de cooperação assinados, doutor? Da educação, sobretudo, é fundamental. Do turismo, também. Porque, Leda, também é preciso dizer, apesar de Portugal ser um Estado muito pequeno, do ponto de vista da densidade populacional, Portugal é mais ou menos da densidade populacional de Luanda. Aliás, o meu colega falava na saúde de Cabo Verde. Cabo Verde é 5 vezes menor que Viana. Cabo Verde, 5 vezes menor que Viana do ponto de vista da população. E isso justifica? E, portanto, isso significa que nós somos uma nação a crescer, ok? E temos que aprender com os outros povos que atingiram níveis de desenvolvimento, por exemplo, na área da educação. Há muitos que vão estudar lá, mas, sobretudo, Leda, e quando nós falamos de acordos, aliás, o primeiro-ministro português também falou da vinda e do reforço dos empresários angolanos já ao nível das micro e pequenas empresas. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós estamos a falar de mais emprego para os angolanos, mas, para finalizar, aquilo que me parece mais importante, fazer com que os empresários angolanos se capacitem, ganhem essa experiência para poderem se autonomizar. Obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito. Leda, deixa eu só dizer o seguinte. Diga, doutor. Eu tenho acompanhado já há algum tempo a relação entre Angola e Portugal. Afastar a questão político-partidária nas relações entre os Estados hoje não me parece ser muito prudente, né? Por quê, entre Angola e Portugal, os irritantes diplomáticos aconteceram num contexto em que do outro lado está um partido a governar, diferente do ponto de vista não ideológico, mas do ponto de vista de interesses em relação a Angola. Note que sempre que há o Partido Socialista a governar em Portugal, os irritantes diplomáticos são muito frequentes, né? E sempre que há o Partido Socialista Democrático, que é o PSD, os irritantes são mínimos. Por quê? Porque aqui há que analisar em duas vertentes a situação. Primeiro é que o Partido Socialista, apesar de ser um partido centro-esquerda, que é também, que podia ser da mesma linha ideológica do partido MPLA, que governa o país há 49 anos, mas ele tem uma visão diferente sobre Angola. Aliás, o Partido Socialista e os seus integrantes, os fundadores, foram precursores da democracia em Portugal.
E eles olham exatamente para o MPLA como um partido também que pode ser precursor do Estado Democrático de Direito, ou seja, tem de lutar para que Angola seja de facto um verdadeiro Estado Democrático. E daí que essas dificuldades no relacionamento entre esses dois partidos que até têm a mesma ideologia política. Ao passo que, do ponto de vista do PSD, é um partido de centro-direita, cujos interesses económicos falam muito mais alto. Ou seja, não lhe interessa aspectos de natureza político ou ideológico, ou seja, que for, o que interessam aspectos de natureza económica. Aí que os irritantes são menos. E nota que a visita de António Costa no ano passado teve o impacto que teve, deixou aqui 2,5 mil milhões de euros para financiamento, para a linha de financiamento, e ele agora, o Montenegro deixou 500 mil euros. 500 milhões de euros. É muito menos do que deixou o António Costa. O impacto hoje de 500 milhões de euros é maior do que 2,5 mil milhões de euros que o António Costa deixou para este país. Mas, doutor, está a dizer que foi porque é líder do PSD, do PS? Deixa-me só explicar. Eu deixava no MPLA, então, tá o dinheiro. Deixa-me só explicar. Estou a falar, estou a fazer uma análise e tenho toda a liberdade de contrariar a minha análise, né? Agora, olha, para mim, que é o mais interessante... Falava do valor hoje dos 500 milhões. Sim, dizia, o valor de 500 milhões de euros tem um impacto por ser exatamente um Luís Montenegro a trazer esse valor. Os 2,5 não tiveram impacto por ser o António Costa a trazer. Mas, de qualquer das formas, o mais importante que eu analisei em tudo quanto aconteceu da visita do Luís Montenegro é que o Luís Montenegro precisa resgatar duas coisas fundamentais. Primeiro, resgatar as empresas portuguesas do setor de construção que quase que estão a desaparecer. E ao revitalizar a linha de financiamento, vai exatamente permitir com que as empresas portuguesas do setor de construção possam ser aquelas a assumirem as linhas de financiamento para a construção. Vão ser elas vão voltar a ter o impacto. Outra questão fundamental é exatamente procurar com que os empresários portugueses que trabalham para aqui, em Angola, que obtêm seu rendimento, possam repatriar os seus rendimentos. Hoje não estão a conseguir fazê-lo. E isso que o Luís Montenegro trouxe na bagagem. Ou seja, se repararem com honestidade, os dois acordos, no geral, são acordos de natureza de formação. Formação para a polícia, formação para operadores turísticos, formação, tudo é formação. Há alguns acordos de natureza financeira, que é exatamente as linhas de crédito com Portugal. O Luís Montenegro veio com a estratégia montada, ou seja, eu vou para lá porque eu tenho que resgatar exatamente as empresas portuguesas do setor de construção, mas também tenho de fazer com que as empresas portuguesas que têm rendimento em Angola possam repatriar para Portugal. Nós temos este problema em Angola de repatriamento dos rendimentos das empresas que não são empresas nacionais, não são empresas angolanas, mas são empresas estrangeiras que vêm aqui investir. Ora, da nossa parte, o que é que nós fizemos? Parece-me que fizemos pouco nessa relação, porque nós fizemos pouco porque nos entregamos, nos deixamos para a formação. Qualquer leitura que se pode fazer dos 12 acordos, todos os 12 acordos são para a formação. Tirando, na maioria são para a formação, tirando uns poucos que é do setor de financiamento e da economia. Mas uma questão fundamental que não podemos deixar de parte é o pronunciamento do nosso Presidente da República em relação a uma questão histórica, uma questão que em Portugal o Presidente Marcelo já levantou. Sim. E eu esperava que aqui também o Presidente, logo que lhe colocaram essa questão, tivesse alguma ligação com o que o Marcelo pensa. Não quer dizer que seja obrigado a pensar o que o Marcelo pensa, mas com uma ligação, porque de facto a colonização portuguesa, fundamentalmente o período da escravatura, foi um período muito penoso para nós, sofredor. Angola foi pilhada pela colonização portuguesa e pilhar não só do ponto de vista da riqueza, mas da nossa própria cultura também. Ou seja, era expectante que Angola dissesse assim, nós temos essa questão histórica, mas temos que tratar a seu tempo essa questão histórica.
dizem que nunca, Angola, durante os 40 anos, nunca levantou essa questão e não levantará essa questão, me parece estar a comprometer uma questão que é fraturante. Entre nós é fraturante, mesmo o Estado português também é fraturante. Acho que com ponderação, com algum jogo político de cintura, poder-se ter deixado um caminho para discutir a questão, aproveitando exatamente a posição do professor, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos aproveitar a posição que temos aqui para a gestão do tempo e dizer que tem um momento para o seu minuto agora, doutor. Bom, Leda, eu sou daquele que algumas vezes dou um giro na periferia de Luanda. E quando digo periferia de Luanda, vou visitar alguns campos de cultivo em Luanda. E dessa vez tive que ir para o lado para além como é que eu chamaria, nos arredores de Luanda, e reencontrei um amigo que anda nas lides da agricultura já há algum tempo. Há 4 anos atrás, quando eu o encontrei, tinha um plantio de quase 4, 5 hectares e hoje está com quase 100 hectares. E a produzir tomate em abundância e a produzir cebola em abundância. Infelizmente, esta pessoa não tem apoio, precisa ter apoio. O João Carlos é um grande agricultor que precisa ter apoio e com uma veia de agricultor muito grande. E eu acho que apoio para ele seria necessário para que a Luanda tivesse a oportunidade de ter permanentemente abastecimento de tomate, pelo menos, e a cebola. O doutor está a investir em quê? Eu? Não. Sim. Agricultura? Não. Eu tenho uma coisa. Eu não é só na verdade, neste minuto eu já não questiono. É só mesmo por curiosidade, porque as pessoas ficaram todas, né, curiosas também em relação a isso. Eu ando para visitar, eu sou curioso em tentar ver o que é que os outros estão a fazer, o que é que os agricultores agora estão a fazer, principalmente aqui próximo de Luanda, arredores de Luanda. Da província. Doutor Balixionga, o seu minuto. Leda, vou usar o meu minuto para parabenizar, eu penso que é dar esse voto de encorajamento ao governo, ao governo da província de Luanda, que está a fazer um trabalho fantástico sobre essa questão da vandalização dos bens públicos. Eu penso que precisamos contribuir todos e perceber que vandalizar cemitérios, vandalizar linhas férreas e tudo mais, não é exercício de liberdade. E não é assim que as coisas devem acontecer. E o governo de Luanda está a fechar maior parte dessas casas que fazem pesagem e tudo mais, e não só, está também a regular o próprio setor nesta área. Penso que é um trabalho muito importante que merece, de facto, esse apoio. E depois, partilhar aqui uma obra de Antônio Carvalho, um jovem de Benguela, que fala de mudança ou revolução geracional. Ele faz uma discussão muito interessante sobre a tal questão que nós falamos da transição geracional. Uma discussão interessante e faz também uma abordagem dos comportamentos atuais da juventude que precisam, de um lado, ter a atenção dos que fazem as políticas públicas, mas do outro lado, mobilizar os próprios jovens para participarem disso. E, portanto, Antônio Carvalho está de parabéns. Obrigado.